Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga assim: seja bem-vindo. Mesmo que seja alguém já de casa. Sorriso bonito. Isso. Se você está vindo a primeira vez na nossa igreja, nós gostaríamos de pedir a gentileza de você preencher o cartão Conexão que está no bolso da cadeira da frente, aí junto com os envelopes. Você preenche o cartão Conexão e depois você coloca novamente nesse bolso da cadeira que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher assim que terminar essa reunião. Meus amados, essa semana eu tinha falado 2 semanas atrás que estava com a série no forno, estava quase pronta, mas eu não tinha chegado a um título e estive pensando muito sobre isso e orando e nesse momento nós estamos vivendo aí de véspera de Copa do Mundo e quinta-feira já começa a Copa e ninguém se fala em outra coisa a não ser Copa, futebol, mas está acontecendo também algo diferente no nosso país, que dessa vez não está se falando só de futebol, mas a Copa veio despertar um monte de coisa que estava escondido no coração das pessoas e parece que de repente as pessoas começaram a enxergar coisas que estavam na cara, mas ninguém enxergava há muito tempo. E aí muita gente falando nas redes sociais, muita gente protestando nas ruas, todo canto agora está em greve e está uma coisa incrível. Então o Brasil está no centro da discussão, não somente dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Os europeus têm dito que eles têm 2 sentimentos em relação ao Brasil. Um é inveja, porque dizem eles que gostariam de ter o que o Brasil tem. Diz que o Brasil tem todas as condições que eles não têm para ser uma potência. O Brasil tem recursos naturais, o Brasil tem muito dinheiro, porque é um dos governos que tem mais dinheiro no mundo. O Brasil tem tudo para ser uma potência, então eles dizem que nutrem uma certa inveja pelo Brasil, mas ao mesmo tempo eles nutrem desprezo. Porque ao ver a incompetência do Brasil e ao ver o que o Brasil faz em jogar fora toda a sua oportunidade de se tornar uma grande potência mundial. Então o Brasil é o centro da discussão, não somente dos brasileiros, mas do mundo inteiro agora com a Copa do Mundo e até 2016 com as Olimpíadas vai ser. Qualquer coisa que acontece aqui, o mundo inteiro está sabendo, está divulgando em todo que é lugar e o Brasil tem sido foco. E aí eu não achei interessante que nesse período nós, igreja, estivéssemos aqui pregando sobre uma outra realidade, sobre uma outra coisa que não tem a ver com o nosso país. Eu entendo que nós, como povo de Deus, nós temos a resposta para o nosso país, não em nós, mas naquilo que cremos, naquilo que conhecemos de Deus, porque como nós acabamos de cantar, Deus é a solução. O Brasil precisa olhar para cima, olhar para Deus, e em Deus vai encontrar a sua solução. Nós somos o povo que tem as respostas que o Brasil precisa e nós não podemos ficar calados nesse período sem expressar a opinião de Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus a respeito de tudo que está acontecendo. Foi por isso que Deus colocou muito forte no meu coração que nesse período de Copa nós deveríamos estar falando sobre a nação e sobre como o nosso país deve ser campeão, mas não campeão na bola. Isso aí a gente vai torcer porque é brasileiro e gosta de futebol. Mas em algo muito mais relevante do que futebol, é como sermos uma nação campeã aos olhos de Deus. E Deus tem colocado no meu coração o desejo de falar sobre princípios que tornam ou que fazem um país verdadeiramente campeão, muito mais do que campeão apenas no futebol. E é sobre esse tema que nós vamos estar ministrando nos próximos domingos, enquanto acontece a Copa, enquanto o Brasil está em evidência mundial. O texto base que nós usamos para a nossa série, o texto que nos traz o título, é Salmos capítulo 33, versículo 12, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós podemos dizer junto esse texto, vamos lá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que acabamos de cantar. Deus é a solução para o nosso país e para ele ser feliz ele precisa de olhar para cima. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos falar de princípio. Você já deve ter escutado essa palavra muitas vezes, princípios. Princípios, princípios e princípios. Nós escutamos isso o tempo todo, as pessoas falam isso o tempo todo. Ah, fulano é um homem ou é uma mulher de princípios.
Ou então, não, cicrano é uma pessoa sem qualquer princípios. Você já ouviu isso? Ou então, não, nós cristãos temos que viver segundo os princípios de Deus e não segundo os valores do mundo. Ok, princípios. Eu vivo os princípios de Deus, princípios da ética, princípios da moral, princípios de uma empresa, princípios de uma instituição, e a gente ouve falar de princípio o tempo todo, mas a questão é, será que nós sabemos de fato o que são princípios? Às vezes a gente confunde princípios com valores, e princípios são mais do que valores, você vai aprender hoje. Às vezes a gente confunde princípios com regras, com normas, e princípios são muito mais elevados do que essas coisas. Então a pergunta que nós vamos começar respondendo não poderia ser outra. O que é um princípio? O que é um princípio? Já que a gente vai estar falando sobre princípio durante todo esse tempo. Então, no próximo slide, a gente dá essa definição de princípio. Um princípio é uma verdade absoluta, é algo que não muda, é diferente de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo e não está preso ao contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. É uma verdade eterna, e eu acrescentaria, é uma verdade eterna e imutável. Ela é para sempre e ela não muda. Então entenda uma coisa, princípio é uma verdade absoluta. Ela não tem variação. Ela não depende de lugar. Ah, isso é verdade aqui, mas lá na África não é verdade. Então isso não é um princípio. Se ele sofre variação, ele não é princípio. Não é princípio. Princípio é uma verdade absoluta, não relativa. Já ouviu falar no relativismo, né? Ah, isso é relativo. Isso é certo ou errado? Ah, isso é relativo. Princípio é verdade absoluta e não tem discussão. Não muda, não tem variação. Não depende de contexto histórico e nem de local, nem de data. Verdade eterna e imutável, isto é um princípio. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que não precisam de contexto histórico e não dependem do contexto da época em que foram escritos. Não, só é princípio para aquele povo naquela época, em Jerusalém, em Israel, mas hoje não funciona. Se é assim, então não é princípio, mas a Bíblia está cheia de princípios que são atemporais. Eles eram verdades em Israel há 4.000 anos atrás, eram verdades em Jerusalém há 2.000 anos atrás, são verdade hoje e serão verdade daqui a 2.000 anos também, se assim existir 2.000 anos para frente. Como é que nós identificamos um princípio na Bíblia? Para identificarmos um princípio na Bíblia, nós devemos checar justamente isso. Isso que eu estou lendo, isso aqui que está sendo feito, ou que está sendo mandado fazer, é verdade no Antigo Testamento, e é verdade no Novo Testamento, e é verdade hoje? Se é, isso é um princípio. Pode ser que seja um valor, pode ser que seja uma citação de algo cultural, mas aqui tem princípio. Por exemplo, você vai no Antigo Testamento e você lê sobre a circuncisão. Aí você lê sobre circuncisão e diz, isso é um princípio de Deus. É um princípio de Deus? Não. Porque já no Novo Testamento, os cristãos já não praticavam mais a circuncisão. E hoje também não se pratica, a não ser os judeus que continuam insistindo para que isso seja um princípio. Mas não é um princípio. Era algo para aquele povo naquela época. Depois isso foi renovado de uma outra forma no Novo Testamento. Então princípios são aquelas coisas que eram para ser praticadas e eram verdades no Antigo Testamento, continuaram sendo praticadas e verdades no Novo Testamento e continuam sendo verdades tendo que ser praticadas nos dias de hoje. Então é uma verdade aplicada em Jerusalém, no Brasil, na África, na China, em qualquer lugar do mundo. Isso é um princípio. Sobrevive aos séculos e funciona em qualquer lugar do mundo. Quando nós começarmos a identificar os princípios de Deus, os princípios eternos de Deus na palavra, e começar a pensar e a nos guiar por esses princípios,
em vez de nos guiarmos por opiniões, por achismos, o nosso estilo de vida vai mudar e vai se tornar mais consistente e mais coerente. Você vai deixar de ser como uma folha seca, levado por qualquer vento de qualquer coisa para qualquer lugar. Ah, isso agora não é mais verdade. Não, verdade é isso, ela vai você atrás daquilo. Quando você começar a entender os princípios de Deus e viver de acordo com esses princípios, você vai ter uma fé mais consistente e mais coerente. Vai deixar de ser menino e deixar de ser folha seca, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia, ela aponta o caminho e não uma alternativa. Não é que a Bíblia tem uma alternativa para o Brasil. A Bíblia tem o caminho para o Brasil, assim como tem o caminho para a minha vida. Não é uma alternativa, é o caminho e não existe outro. A Bíblia, ela não é uma verdade, como o relativismo quer dizer. A Bíblia é a verdade, é que o artigo faz toda a diferença. Não é um caminho, é o caminho. Se for por qualquer outro caminho que não seja esse, não vai dar certo. A Bíblia não é uma verdade em meio a tantas verdades. A Bíblia é a verdade de Deus para o Brasil, para o mundo, para a minha vida e para a sua vida também. A questão é que falamos que somos cristãos, mas muitas vezes nós vivemos mais pelos valores do mundo do que pelos princípios de Deus. Eu sempre digo isso, o mundo entrando na igreja é nós deixarmos as nossas vidas serem guiadas, as nossas decisões serem pautadas em valores do mundo e não nos princípios eternos de Deus. Tem muitos cristãos vivendo e tomando decisões e dirigindo as suas vidas com base no relativismo do mundo. Está cheio de cristãos vivendo pelo relativismo. Relativismo é assim, isso é errado hoje, mas amanhã é certo. É relativo. Por exemplo, roubar é errado. Você chega para a pessoa e diz assim, roubar é pecado, a pessoa, é relativo. Como é relativo? Não, é relativo, porque roubar é pecado, mas se você roubar, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Se você for roubar alguém que tá te roubando, então não tem problema. Por exemplo, quando você vai declarar o imposto de renda, você está fraudando lá as suas informações para pagar menos imposto, porque você está roubando o governo que está roubando você. Aí você diz, isso aqui pode, porque afinal de contas roubar o governo pode. Então é relativo. Roubar é pecado, mas roubar quem está me roubando pode. Ou então roubar quando está todo mundo roubando pode. Você diz, mas está todo mundo fazendo isso? Olha onde entra o relativismo, e muitos cristãos começam a ser levados por isso. Mentir é pecado. É relativo, porque se eu precisar mentir para proteger alguém, para defender alguém, então pode. Olha o relativismo. Mentir é pecado ou não é pecado? Depende da situação. E aí você vai entrando, mentir para quem mentiu para mim pode, mentir para proteger alguém pode, mas eu sei que mentir é pecado, mas é relativo. E aí esse caminho eu poderia passar a noite inteira, trair é pecado, mas trair quem me traiu não é pecado, eu posso. Afinal de contas eu fui traído primeiro, é relativo. E aí tem muitos cristãos pautando as suas decisões e guiando as suas vidas pelo relativismo. Para Deus não existe relativismo, para Deus existe verdades absolutas. E é isso que o mundo tem tentado destruir. O mundo tem tentado destruir a ideia de que existem verdades absolutas. E o mundo está dizendo, não existe absoluto, tudo é relativo. Você já ouviu isso em algum lugar? A Bíblia diz, a verdade é absoluta. Para Deus, mentir é pecado. Tanto faz mentir para quem mentiu para você, mentir em qualquer situação, é pecado e ponto. Roubar, fraudar é pecado e ponto. Para Deus é assim, não tem relativo, é pecado e pronto, é errado e pronto. Trair é pecado e ponto. Não tem relativismo. Então nós como cristãos, nós temos que parar para pensar que não dá para a gente ficar andando nesses dois mundos, nos valores do mundo e nos princípios de Deus. Eu escolho os princípios de Deus quando é interessante para mim, eu escolho os princípios de Deus quando é confortável, vantajoso para mim, mas quando não é, eu escolho os valores do mundo.
Então é absoluto quando me favorece, mas é relativo quando me prejudica. E aí eu lembro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando Deus repreende o povo através do profeta e diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava nessa, seguia os valores de Baal, os ensinamentos de Baal, uma hora seguia os de Deus, e o povo ficava cocheando, mudando de valor de uma hora para outra. E o profeta está dizendo: olha, vocês têm que decidir quem é o Deus de vocês. Se o Deus de vocês é o Senhor, então sirva a Ele. Mas se o Deus de vocês é Baal, então sirva a Baal. Mas vocês têm que sair de cima do muro. Não dá para ficar entre esses dois caminhos. É isso que eu falo, o mundo penetrando na igreja. Nós cristãos permitindo que as nossas vidas e as nossas decisões sejam dirigidas pelo que o mundo pensa e não pelo que Deus manda. Os princípios de Deus não mudam, porque Deus não muda. É simples. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo. Por que Ele não muda? Porque Ele é perfeito. Por que eu tenho que mudar? Porque eu sou imperfeito e amanhã eu tenho que melhorar. Ou então eu vacilo e pioro. Mas Jesus, Ele é perfeito, então ele nem melhora, porque não tem como Ele melhorar, e nem piora, porque Ele é perfeito e Ele não cede. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, se Ele é perfeito, tudo que Ele mandou e tudo que Ele fez é perfeito também. Aí Mateus capítulo 24, 35 diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Meus amados, o que Jesus disse que era errado fazer há 2000 anos atrás, vai ser errado fazer daqui a 2000 anos também. Ele não muda. Mudança é fruto de quem é imperfeito. Jesus é perfeito. Tudo que Ele disse é perfeito. Ele não vai mudar de ideia. Ele não se equivocou. Então as suas verdades continuam sendo verdades e continuarão a ser verdade. Ele não muda, a sua palavra também não muda. A pergunta que vamos responder agora é a seguinte: como o Brasil está em relação aos princípios eternos de Deus? Como é que a nossa nação está em relação aos princípios que tem nessa palavra? Princípios imutáveis, princípios inegociáveis. Como é que o Brasil está em relação aos princípios eternos de Deus? Eu acho que já tem para você completar aí, você pode colocar aí no seu esboço. Quando o assunto são os princípios eternos de Deus, o Brasil está desclassificado na primeira fase sem marcar um único gol. Essa é a situação do Brasil. Complete aí. Quando o assunto são os princípios eternos de Deus, o Brasil está desclassificado na primeira fase, sem marcar um único gol. Um negócio está sério. O princípio de Deus é difícil você encontrar para nortear, que tem norteado a nossa nação. O Brasil está muito mal na tabela de classificação, porque as suas autoridades, o governo, as pessoas de influência desse país, elas têm trabalhado arduamente para destruir o princípio mais antigo e mais importante para o sucesso de uma nação. E a pergunta que você deve estar fazendo é: que princípio é esse? Qual é esse princípio que eu estou dizendo que é o mais antigo e o mais importante princípio de Deus para o sucesso de uma nação? Você pode completar aí no seu esboço. Esse princípio é a família. Família, o princípio divino fundamental para o sucesso de uma nação. Por que eu digo que família é um princípio? Família é um princípio porque ela começa lá no Gênesis, e ela é verdade no Antigo Testamento, e a família é verdade no Novo Testamento, e a família é verdade até hoje. Família é a base de uma sociedade,
é o que traz a segurança e a sustentação de uma sociedade. E é verdade lá na África, isso é verdade na Ásia, é verdade na América, é verdade em qualquer lugar do mundo. Família é atemporal, é um princípio criado por Deus e ordenado por Deus. E o Brasil, no que se refere à família, está de mal a pior. O Brasil, através das suas autoridades, tem trabalhado, não é por acaso, não é por acidente, trabalhado para destruir esse princípio divino chamado família e que é essencial para o sucesso de uma nação. A família é atemporal, por isso é um princípio de Deus. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Lá em Gênesis 2:24 diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui só existia um homem e uma mulher, mas Deus já estava ensinando como seria o proceder dali para frente. Vai ser o seguinte: o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher, que é a sua mulher, e os dois formam uma só carne. Vocês agora vão ser um. Isso era o surgimento do matrimônio e o surgimento da família. A ideia foi de quem? Foi de Adão? Foi Adão que teve a ideia de pedir uma mulher para Deus? Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher que seja sua auxiliadora. A ideia é de Deus. Adão não estava triste, Adão estava no paraíso, em comunhão com Deus, mas Deus teve a ideia: eu vou fazer uma mulher para Adão. E ele diz: a partir de agora é o seguinte, o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. A questão, já que a gente está falando do nosso país, é o que as autoridades no Brasil pensam sobre o princípio divino da família. Você já deve ter percebido algumas coisas. Se você não é desconectado do mundo, se você é antenado com o que está acontecendo, você já deve ter percebido o que é que as autoridades no Brasil pensam sobre esse princípio chamado família. Nós temos visto que as autoridades, o governo, sociedade civil organizada, um monte de organizações, eles têm promovido uma campanha chamado de a desconstrução da heteronormatividade. Você já deve ter ouvido falar isso. O que é a desconstrução da heteronormatividade? Simplesmente é uma campanha para mudar, alterar a estrutura da família, para deixar de ser a família tal como acabamos de ler: homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. A ideia é desconstruir essa família hétero entre um homem e uma mulher e dizer que agora a família tem vários formatos. Existem vários tipos de família que podem ser compostos de dois homens ou de duas mulheres. É trocar o princípio heterossexual que foi inventado por Deus por um princípio homossexual que foi inventado pelo diabo. Porque o diabo, na verdade, ele não inventa nada, ele distorce o que Deus inventa. O diabo, ele não tem a capacidade de criar nada, alguma coisa do nada. Ele sempre pega alguma coisa que Deus criou e danifica. E é isso que ele está fazendo com a família. Ele não é capaz de criar relacionamentos, mas ele danificou um relacionamento. Então Deus criou homem e mulher, e ele diz: não, vai ser homem com homem, mulher com mulher. Ele sempre faz isso. Ele sempre tenta bagunçar o que Deus tem planejado. Então é isso que nós temos visto há muito tempo no nosso país. Uma campanha para destruir a família, e começa por aí. A desconstrução. É uma palavra bonita, na verdade é a destruição. Desconstrução é uma palavrinha bonita que eles estão usando para não chocar tanto. Você sabia que lá em Brasília, entre Câmara e entre Senado, existem algo em torno de 867 projetos, ou leis ou projetos, para serem votados,
em estudo ou em tramitação para ser votado, 860 e alguma coisa, projetos de lei para serem votados, que são leis que vão contra os princípios de Deus para a família. Não são 8, nem 80, são mais de 800 leis que estão sendo propostas pelo nosso Congresso, seja a Câmara, seja o Senado, leis que danificam o projeto de Deus para a família. E a gente às vezes não faz ideia de que tudo isso está acontecendo, e a gente acha que está um mar de rosas e que ninguém está tramando contra a família. Vou dar alguns exemplos das coisas que esse país tem militado para destruir e que é o que Deus criou. A primeira delas é a legalização do aborto. Faz tempo que o governo briga para legalizar o aborto. E já teve várias vezes que foi votação e agora ia ser legalizado e de repente não deu certo. Mas mesmo eles não conseguindo legalizar o aborto como eles queriam, porque qual é a vontade do governo? É que a mulher que está grávida simplesmente diga: eu quero abortar, e ela tem o direito de abortar, porque os direitos humanos está dizendo que é direito da mulher abortar, mas eles esquecem que a vida que tem dentro dela tem direito de viver. Você vê logo a incoerência que não é de Deus. Então, eles não conseguiram ainda legalizar o aborto como eles queriam, mas eles já conseguiram legalizar em três situações. Não sei se você já sabe disso, mas o aborto hoje no Brasil já está legalizado em 3 situações. Em caso de estupro, a mulher está autorizada a abortar. Em caso de fetos anencéfalos, ou seja, quando há uma má formação do cérebro ou não há formação do cérebro. E em caso de gravidez de alto risco. O governo não só autorizou aborto nesses casos, como o SUS, a partir de agora, está pagando R$ 443 para cada aborto que forem feitos. O governo está pagando para que o aborto aconteça no nosso país. Aí você pode entrar em discussão, aí vem o relativismo. Estupro é pecado, tirar a vida de um ser é pecado, mas é relativo. E se a mãe estiver correndo risco de vida? Então se você estiver numa situação que está você e seu filho, o bandido chega e diz assim: olha, ou você mata o seu filho ou eu mato você. Você mata seu filho? Você mata? Não. Mas por quê? Só porque o filho está dentro da barriga você quer matar ele porque você está correndo risco? Aí essa estratégia do diabo é tão bem planejada que eles trabalham mudando palavras. Eles não chamam de criança, eles chamam de quê? De feto. Porque feto você pode matar, mas criança ninguém quer matar. Então eles chamam a criança que está no ventre da mãe de feto. Porque se eles chamarem de feto, eu não vou matar uma criança, eu vou matar um feto. Isso é uma estratégia. Aí é o relativismo. Matar é pecado, mas se eu fui vítima de estupro e estou grávida, é um trauma, realmente é um trauma. Mas agora é relativo, eu posso matar porque eu passei por um trauma, então eu posso matar essa vida que está dentro de mim, que também não tem culpa nenhuma de estar lá. Mas foi aprovado e não estão sossegados, eles querem aprovar para que seja em todos os sentidos. Um outro exemplo, o novo Código Penal brasileiro, que está para ser votado, e tem muitas e muitas leis nesse novo Código Penal, e quase todas elas ferem o princípio da família. Eu vou citar algumas coisas. Por exemplo, o governo está lutando lá na Câmara e no Senado para aprovar a legalização da eutanásia. Ou seja, se você tem um parente seu que sofreu um acidente e está vegetativo, então você pode entrar com um processo para que matem ele, para que ele não continue vivendo assim. Ou então, se você tem alguém muito idoso e que já está mais para lá do que para cá e está sofrendo, então você pode, é relativo, pode matar? Pode, porque está sofrendo, então vamos lá e mata. Ou então eu mesmo posso dizer: não, eu quero morrer agora, então eu estou muito doente, então me mate. Então o governo quer dar o direito às pessoas de decidirem a hora que os outros da sua família podem morrer ou a hora que eles mesmos podem morrer. Isso é contra a Bíblia.
Deus é o autor da vida, só Ele pode tirar e só Ele pode dar. Nós não temos esse direito. Uma outra coisa que está tramitando é a legalização da maconha. Você já deve ter visto sobre isso, tem passeata sobre isso, tem muita coisa sobre isso, legalização da maconha. E tudo que é droga, ela conspira diretamente contra a família. Se tem uma coisa que mais tem destruído famílias nesse país, são as drogas. Álcool e drogas. E o governo está propondo liberar. E não só liberar, permitir que cada cidadão possa plantar até 3 quilos de maconha em casa. Sabe o que significa isso? Com as fronteiras abertas que a gente tem, que vai vir sacoleiro de tudo que é país aqui ao redor para comprar de casa em casa a maconha que você plantar, porque o governo não tem como controlar que é para o seu uso. O governo vai controlar que os 3 quilos que você plantou você usou. Então vai ter sacoleiro de maconha no Brasil, e o Brasil vai ser o centro do tráfico aqui na América do Sul e talvez no mundo. E isso prejudica diretamente as famílias. Se você for numa comunidade terapêutica, tem uns irmãos aqui que são bem ligados a essas comunidades, sabem disso. Você vai lá e você vê dezenas de pessoas com vidas destruídas, com histórias de famílias destruídas por causa das drogas. Você diz, foi o crack. Maconha também é um negócio danado. E de uma leva para outra. Outra coisa que o governo quer fazer é a legalização da prostituição. Olha só, esse cartaz você deve ter visto. Olha o cartaz bonito que o governo fez. 2 de junho, Dia Internacional das Prostitutas. Essa mulher é uma prostituta e aí o cartaz diz assim: eu sou feliz sendo prostituta. Me diga se esse governo está interessado, se as autoridades estão interessadas em proteger a família. Ele quer legalizar a prostituição. Ele quer enaltecer o ato de se prostituir. E tem alguma coisa mais danosa do que isso para a família? Quantas famílias são destruídas por causa da prostituição? Seja a prostituição dos seus filhos, ou seja dos cônjuges que praticam a prostituição porque existem as prostitutas. Então a legalização da prostituição significa que as prostitutas agora vão ter carteira assinada, vão ter que pagar o INSS delas por causa da profissão delas. Prostituição vai ser uma profissão, o prostíbulo naturalmente vai se tornar uma empresa e o cafetão vai se tornar um empresário empreendedor. É isso que as autoridades do nosso país estão propondo para o futuro desse país. Você sabia disso? Às vezes nós como igreja, nós temos que acordar. Sabe, o diabo ele fez um negócio muito bem tramado. Primeiro, ele sujou a política. Depois, ele sujou alguns crentes que entraram na política. E ele criou uma aversão completa do povo de Deus em relação à política. E sabe o que foi que ele ganhou com isso? Ele tirou do Congresso as pessoas que poderiam ser contrárias ao que ele quer fazer na nação. E aí nós ficamos trancados no templo, cantando e orando, enquanto lá em Brasília eles destroem o nosso país. E quando a gente vê, as coisas já foram aprovadas. A gente nem sequer orou para que não fosse aprovado, porque nem sabíamos, tão alienados que estávamos da realidade do nosso país. A gente precisa começar a mudar essa cultura, de que política é para descrente, de que política é para quem não tem Deus. Então entregue de bandeja o futuro da tua família, da tua cidade e da tua nação para os servos do diabo fazer o que eles bem entendem. E depois você não venha reclamar. Temos que ser um povo mais consciente. Você é um ser espiritual, mas você está passando uma temporada como um ser terreno. E você tem responsabilidades aqui onde você está. Um outro absurdo que estão propondo é a legalização do casamento homossexual. Quando legaliza, torna-se normal
Daqui a pouco vai ter homossexual que está frequentando a igreja e eu quero casar, o pastor vai ter que fazer o casamento, porque ele está frequentando a igreja. E aí, se o pastor não fizer o casamento, vai ser processado, porque é discriminação, homofobia e outras coisas mais. Mesma coisa com os padres. Então vamos legalizar. Depois que legaliza, a desculpa é, vamos legalizar porque eles têm os mesmos direitos que a gente. Muito, muito bonito. Meus amados, tem sempre coisa. O problema não são os homossexuais, são os ativistas homossexuais que têm um plano para destruir a nação. Não são as pessoas sinceras, inclusive cristãos, que lutam contra essa prática. Não são essas pessoas, são os ativistas que fizeram disso uma causa. Outro absurdo, eles querem diminuir, tem no próximo aí, a questão do estupro de vulnerável. O novo Código Penal, hoje no Brasil, a lei entende que se uma criança de 14 anos praticar sexo, seja ela querendo ou não, com consentimento ou não, isso é considerado estupro de vulnerável. Mas estão propondo, no novo Código Penal, que essa idade de 14 anos seja reduzida para 12 anos, e que, ou seja, se uma criança de 13 anos, de 14 anos, praticar sexo ou foi induzida a praticar sexo, se ela consentiu, então não é mais estupro de vulnerável, porque ela tem capacidade de escolher se quer ter vida sexual ou não. Uma criança de 13 e de 14 anos. Aí vocês, mas você não consegue ver o que está por trás disso? Agora junta uma coisa com a outra. Legalização da prostituição, diminuição da idade do estupro de vulnerável, o que vai ter de crianças de 13 anos, de 14 anos, sendo aliciadas e levadas para prostíbulos, porque agora elas podem, elas não querem, elas têm direito. E o prostíbulo é irregular? Não, é regular. Então, elas podem estar aqui. E eles queriam aprovar isso antes da Copa. Para quê? Para os estrangeiros virem para cá e desfrutar disso. Isso é para destruir as famílias, os nossos filhos serem induzidos a essas situações. Eu não vou continuar falando sobre o novo Código Penal, porque senão a gente não fala de outra coisa, mas eu estou querendo alertar de como está a situação do nosso país em relação aos princípios de Deus. Você vê que todos esses que eu citei aqui, eles vão direto destruir a família e os princípios de Deus para a família. Isso não é por um acaso. Outro absurdo que está acontecendo na nossa nação é o novo Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, que estão propondo aí um monte de aberrações para as escolas do nosso país. Uma das coisas que os educadores experientes, formados, têm batalhado e têm conseguido é mudar as palavras. Eles são espertos. Então eles estão mudando a palavra sexo pela palavra identidade de gênero. Você já ouviu falar em identidade de gênero? Se você anda assistindo jornal, você já ouviu. O que é isso? Eles não querem mais usar em nenhum material, em nada oficial, a expressão sexo. Qual o seu sexo? Não. Qual é o seu gênero? Qual a sua identidade de gênero? Porque sexo, segundo eles, é algo rígido, inflexível, biológico. Então, sexo, ou você é homem, ou você é mulher. Você pode ser homem gay, mas você é homem. O seu sexo é masculino. Então, ou você é homem, ou você é mulher. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão tirando a expressão sexo, estão incluindo a expressão identidade de gênero, porque a ideia é identidade de gênero pode ser qualquer coisa. Não interessa o meu sexo, o importante é a minha identidade. Então eu posso ser gay, eu posso ser lésbica, eu posso ser bissexual, transexual, qualquer coisa. Isso é identidade de gênero. E aí você já deve ter ouvido falar que o MEC andou fazendo um monte de material didático, cartilhas e cartilhas, para ensinar o quê? Identidade de gênero. Bonito? Homossexualismo nas escolas. Teve aí o tempo passou na mídia aí, você deve ter ouvido falar no kit gay. Quem ouviu falar no kit gay?
Muita gente não ouviu falar. Isso ficou na mídia o tempo todo. Cartilhas produzidas pelo Ministério da Educação e algumas produzidas até pelo Ministério da Saúde para serem distribuídas para crianças. E aí a bancada evangélica junto com a bancada católica foram lá e lutaram e fizeram zoada, aquela coisa toda, até que recolheram, deram uma pausa, mas não desistiram. Mas muitas crianças do Brasil tiveram acesso a alguns materiais que você talvez tivesse contato, você ia ficar horrorizado. Se você for lá no Google, você bota lá kit gay, ou então cartilhas do Ministério da Educação para o Brasil, alguma coisa assim, você vai ver um monte de coisa. Tinha algumas imagens que eram tão escabrosas que eu fiquei com vergonha de botar aqui, que são mostradas às crianças nas escolas públicas. Já foram recolhidas, mas muitas crianças tiveram acesso. Eu coloquei só duas cartilhas aqui. Olha, esse é um exemplo de cartilha que foi produzido pelo governo. Se é entre iguais ou diferentes, não importa. E está lá os dois rapazes sentados na poltrona. Você não consegue ver daí esse quadradinho que tem aqui embaixo, mas é o desenho de dois preservativos eretos, dois coraçõezinhos, e está escrito ali: e viveram felizes para sempre. Isso para ser entregue nas escolas, para crianças de 10 anos. Tem um outro exemplo aí. Esse livro tinha sido adotado já nas escolas. O tema do livro o título do livro é Menino Ama Menino. E tinha outras coisas tão terríveis que eu fiquei com vergonha de passar aqui. Cenas de sexo entre homem e mulher, desenhados, e muito bem desenhados, para que as crianças tivessem acesso. O objetivo do Ministério da Educação, com esse movimento, é educar as nossas crianças, as crianças do Brasil, para que elas possam escolher que identidade de gênero elas vão querer ter quando crescer. Elas vão ensinar, o objetivo é ensinar com esse material o seguinte: olha, acabe com esse negócio bitolado, ou homem ou mulher. Não, você escolhe se você quer ser homem, se você quer ser mulher, se você quer ser gay, se você quer ser lésbica. Você pode também, você pode namorar com um menino, você pode namorar com menina, você pode namorar com os dois. É isso, exatamente isso, sem exagero nenhum. É essa a intenção ao ensinar identidade de gênero nas nossas escolas. E além de todas essas atrocidades e aberrações, ainda estão estabelecendo um mito. Sabe qual é o mito que estão estabelecendo? É que a família está sendo fragmentada e sendo destruída, desmontada naturalmente, porque a família é uma organização obsoleta, ultrapassada, e que não atende mais às necessidades e aos anseios do homem moderno. Então a família está sendo destruída naturalmente, porque essa coisa não funciona mais hoje. Eles estão tramando para destruir a família, e a família está sofrendo com isso, e eles têm divulgado e têm falado que a família está ultrapassada, que ela não serve mais, é por isso que ela está caindo em desuso. Então o mito é esse: a família vai ser extinta. Ela não vai ser extinta porque é um princípio de Deus e é eterno, mas eles estão sonhando com isso. Mas a ideia é: a família vai acabar naturalmente, porque é algo antigo, ultrapassado, e que não atende mais às necessidades do povo de hoje. Mas será que essa é a verdade? Absolutamente não. A verdade é que existe um plano global, não é no Brasil, existe um plano global, bem arquitetado, para a destruição da família, como nós a conhecemos, como a Bíblia fala e como Deus ordenou. Não pense que é por acaso, não, esse pessoal só está defendendo o direito dele. Não é. Existe um plano global bem arquitetado. Existe uma filosofia
por trás desses movimentos que têm militado contra a família. Não sei se você já ouviu falar, mas quem estudou um pouco já ouviu falar num movimento chamado marxista, Karl Marx. O pessoal pensa que isso morreu. O Brasil está cheio de adeptos do marxismo. O que era o marxismo? Era um movimento filosófico que lutava pela igualdade de todos. E sabe o que é o marxismo? Olha, e você não imagina o quanto de políticos, ONGs, líderes são adeptos dessa filosofia no mundo inteiro. Sabe o que é o marxismo? Tem um próximo slide aí. Sabe o que é que o marxismo fala sobre a família? Olha só, para o marxismo, a família é a origem das desigualdades sociais e a raiz de nossas opressões. Os papéis de pai e mãe devem ser abolidos porque são papéis opressores. Olha o que essa filosofia diz. A família, ela representa a desigualdade entre os seres humanos, porque o pai é mais importante do que a mãe é mais importante do que o filho, isso é uma opressão. Então, precisamos, segundo eles, destruir esses papéis e colocar todo mundo em pé de igualdade. Para que isso aconteça, eles precisam destruir quem? A família. Não existe mais a figura do pai, não existe mais a figura da mãe, são todos iguais. E isso vai contra o quê? Contra a palavra de Deus. E você sabia que existe uma entidade que é muito respeitada no mundo inteiro, com a fachada de ser uma entidade humanitária que luta pela paz mundial e que tem sido instrumento para distribuir e impor isso às nações do mundo todo? Você sabe como é o nome dessa entidade? Está aí no próximo slide. A Organização das Nações Unidas virou um grande balcão do marxismo e dessas filosofias antifamília. Eles têm muitas agências, e uma das agências que ele tem é o Conselho de Direitos Humanos. É aqueles mesmos direitos humanos que diz, é direito da mãe matar o filho. Ele é um feto, ele não é uma vida. E eles têm proposto tratados, e governantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, têm assinado e se comprometido com os tratados que envolvem essas leis que eu falei agora, que estão para serem aprovadas. Isso são parte de um tratado, de um plano global para a destruição da família, mas estão travestidos de paz mundial. Afinal de contas, a Bíblia diz que o anticristo lutaria aparentemente pela paz mundial. Não estou dizendo que a ONU é um anticristo, eu estou dizendo que o princípio do diabo é esse: maquiar anjo de luz, lembra? Se possível, vai se disfarçar até de anjo de luz, para confundir a muitos. Então, esse movimento filosófico, bem articulado, eles inclusive, eu tenho pesquisado muito sobre isso, eles inclusive escolheram um país para ser laboratório, cobaia de todas as suas filosofias. E isso já acontece há mais de 30 anos. Sabe como é o nome desse país? Não é Brasil. Há alguns dias atrás tinha uma princesa aqui no Brasil. Era de qual país ela? Alguém leu o jornal, viu o jornal? A princesa da Suécia. A Suécia foi o país escolhido por os que militam nessa filosofia para ser o laboratório para implantar todos esses falsos valores. Por exemplo, na Suécia, já faz 30 anos que lá existe a lei da palmada. Alguém ouviu sobre a lei da palmada esses dias? Amém, vocês ouviram. Daqui a pouco, quando eu vou falar mais para frente, tenha calma, hoje a noite está só começando. Eu vou falar sobre os detalhes da lei da palmada. Mas a lei da palmada foi aprovada quarta-feira passada no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado quarta-feira passada no Senado, só está faltando a presidente agora sancionar, para valer. A lei que diz que você, pai, não pode disciplinar o seu filho com a palmada, com castigo físico, nem impor a ele constrangimento. Na Suécia, essa lei da palmada já existe há 30 anos.
E muitas outras coisas que agora estão propondo um novo Código Penal já existem na Suécia também há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Porque lá é o laboratório, vai de lá e de lá para o mundo. Hoje mais de 30 países já tem a lei da palmada. E ela vem do jeitinho que está na Suécia. Não pense que foi alguém aqui que teve a ideia de vamos fazer assim. Já vem, é Ctrl+C, Ctrl+V. É o mesmo grupo distribuindo para o mundo todo. E o Brasil assina os seus tratados, colocando o Brasil à disposição dessas filosofias. Alguns socialistas na Suécia e marxistas têm dedicado a vida. Eu li sobre um casal sueco que escolheram não ter filhos e dedicaram a vida inteira à produção de material pedagógico para as escolas suecas e depois para o mundo, para poder destruir a família como a gente a conhece. E esse projeto, sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo é tomar o controle da escola. A escola é o governo que controla. Segundo, acabar com a ingerência dos pais na escola. Os pais não precisam ficar sabendo do que é ensinado na escola. E o terceiro passo, sabe qual é? Precisamos trazer as crianças cada vez mais cedo para a escola. No meu tempo, que não faz muito tempo, eu fui para a escola com 6 anos. Já fui para a primeira série, de cara. Eu não fui para Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, Jardim 4, Jardim 5, Pré-1, Pré-2, Pré-3, nada disso. Eu já fui direto para o primeiro ano com 6 anos de idade. O que é que eles entenderam? Com 6, 7 anos é muito tarde para se implantar essa filosofia na mente de uma criança, porque o caráter dela, os valores dela já estão praticamente todos formados. Um garoto de 6, 7 anos, você não chega querendo botar uma mochila rosa para ele, quer dizer, ei, isso é coisa de mulherzinha. Você não bota mais um negócio rosa num garoto de 6, 7 anos, porque ele já disse que ele já está formado já. A menina já sabe que é menina, o menino já sabe que é menina, então não dá. Então, qual foi o plano que eles desenvolveram? Trazer as crianças cada vez mais cedo para a escola. E aí criar também a ideia da escola integral com creche pelo governo. E qual é a ideia? Disfarçada de vamos ajudar a nossa população que precisa trabalhar. Então vamos dar creche para esse povo. Traga o seu filho com 1 ano de idade e nós cuidamos dele. Eu não estou falando que o problema é a escola integral, é a escola de filosofia marxista de tempo integral. Isso já acontece na Suécia há anos. E não sei se você ouviu falar, mas só o que se fala agora nesse governo ultimamente é criar escolas de tempo integral e creches para todas as mães, inclusive à noite, para que as mães possam trabalhar à noite. Então os seus filhos precisam estar na creche à noite. Aí você acha que o governo está morrendo de amor pelas mães do Brasil para ajudar as bichinhas. Meus amados, nós estamos sendo atacados e estamos dormindo enquanto somos atacados. Nós acreditamos que a família é um princípio de Deus. Nós acreditamos que a família é algo de Deus para nós, mas nós não acreditamos que o diabo está interessado e arquitetando um plano para destruir a família. É muita inocência que nós viemos acreditar que algo fundamental para a sociedade, para a igreja, que é a família, não esteja sendo alvo direto do diabo. É muita infantilidade, é muita inocência nossa achar que não, nada disso, isso o pessoal está ficando paranoico, não tem nada disso, é só creche mesmo, isso aí é só liberdade. O diabo ele tenta destruir tudo que Deus faz, e a família é a raiz da sociedade e da igreja. Se ele destrói a família, ele destrói a sociedade, e mais ainda, ele destrói a igreja. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos e acordar para o que está acontecendo no nosso país. Agora eu quero a segunda parte da mensagem. Agora eu vou começar a segunda parte.
eu quero falar sobre o que Deus pensa da família, sobre os princípios de Deus para a família. Então a questão agora é: quais os princípios de Deus para a família? Eu vou tentar ser mais rápido, mas a gente precisa falar de tudo isso. Tenho observado aqui que a maioria não tinha ouvido falar de nada disso. Primeiro, anote aí no seu esboço: família, segundo Deus, família é composta de pai, mãe e filhos. É composto de um homem e de uma mulher, lembra? Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então esse é o formato de um homem e de uma mulher que vão gerar filhos. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Meus amados, 2 homens ou 2 mulheres podem morar juntos. 2 homens e 2 mulheres podem ter relações sexuais desvirtuadas, mas podem. Mas eu duvido que 2 homens juntos ou 2 mulheres juntas possam ser fecundos. E aí está a prova de que isso não é de Deus. Porque a família é essa: homem e mulher, Deus os criou e os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Um maluco que se acha entendido, chamado Oscar, professor de aconselhamento e orientação da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, ele fez um artigo muito conhecido e disse que gostaria de acabar com 2 mitos. O primeiro mito é, só para despistar, ele diz: o primeiro mito que ele gostaria de acabar é que todo menino precisa de um cachorro. E o segundo mito que ele gostaria de detonar é que toda criança precisa de um pai e de uma mãe. Segundo ele, uma criança só precisa de um pai ou mãe que cuide bem dele. Ou seja, ele coloca o que Deus acabou de dizer na categoria de mito, lenda, mentira. E aí em São Paulo, escolas públicas já estão abolindo a comemoração dos dias dos pais e do dia das mães. Para tirar essa ideia de pai e de mãe, estão substituindo pelo dia do cuidador, ou o dia de quem cuida de mim. Então, em várias escolas públicas de São Paulo, não vai mais existir dia das mães, nem dia dos pais, e sim o dia do cuidador. Para quê? Para não constranger as crianças que tenham 2 pais ou 2 mães. Eu vou passar para vocês agora um vídeo, na verdade são 2 vídeos emendados. O primeiro, não se escandalize, o primeiro foi um vídeo elaborado pela comunidade LGBT. Então vai ter uma senhora falando, e a gente vai ver qual é o projeto deles e o plano deles, e em seguida um deputado já denunciando homofobia. Calma, pessoal, vocês estão querendo que eu termine logo. Um deputado denunciando que aquilo que acabamos de ver no vídeo já está acontecendo. Pode apagar aqui essa parte da frente. Homofobia é crime, um assunto batido, mas que continua em evidência. Os direitos dos LGBT são constantemente debatidos, principalmente porque muitas vezes o preconceito fala mais alto, chegando a extremos de violência. Ainda se precisa avançar mais, ainda existem direitos que são negados aos homossexuais, ainda existem vários pontos que a população heterossexual tem direito e a população homossexual não tem. Uma proposta de emenda constitucional elaborada pela Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil pretende aumentar e melhorar alguns direitos dos homossexuais no país. Precisa mudanças, haverá mudanças, ainda que não se queira. A sociedade avança, o Brasil avança, as pessoas avançam e haverá mudanças, seguro. Mas a emenda ainda é um pouco polêmica. Alguns pontos, como acabar com a família tradicional, retirar os termos pai e mãe dos documentos,
para não constranger famílias que tenham, por exemplo, 2 mulheres como tutoras de uma criança. Acabar com festas tradicionais nas escolas, como o Dia dos Pais, pelo mesmo motivo, dentre outros detalhes. Essa PEC prevê tornar a nossa Constituição Federal anti-homofóbica. Eu acho que a gente tem que ampliar o debate com a própria igreja. A igreja tem participado de alguns debates, mas não é da noite para o dia que nós vamos inserir dentro da Constituição essas mudanças. O principal ponto, eu acho que a essência da PEC é a defesa da criminalização da homofobia. A não menos polêmica senadora Marta Suplicy concordou com o projeto e o elogiou. A população parece que fica na dúvida se mudanças tão radicais são a solução para os problemas enfrentados pelos LGBT. Esse negócio de família já é um pouco mais complicado, entendeu? Porque eu acho que é necessário ter uma mãe, entendeu? E a criança, desde pequenininho, ter aquele conceito de 2 pais, eu acho que ela fica meio conturbada com a situação, né? Mas, particularmente, eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que ser repensado um pouco mais, entendeu? O Brasil registro é o outro. A mídia de São Paulo tem dado notícia de que escolas públicas da rede pública de ensino de São Paulo, algumas delas já estão adotando, no lugar do Dia dos Pais, do Dia das Mães, passam a adotar o Dia de Quem Cuida de Mim. Vejam que aberração, a que ponto nós estamos chegando. Quer dizer, isso tudo faz parte daquele processo de desconstrução da heteronormatividade. Por conseguinte, presidente, nós temos que deixar manifestada aqui a nossa indignação e, ao mesmo tempo, alertar a nação das pessoas decentes, das pessoas que defendem a família, que defendem a igreja, que defendem a escola, a ficarem alertas para nós reagirmos. Muito obrigado, presidente. Então vocês viram que o projeto, é o primeiro vídeo produzido por eles mesmos, é um projeto, é uma ideia, e aí você vê um deputado denunciando que já está acontecendo nas escolas de São Paulo a extinção do Dia das Mães e Dia dos Pais. Então não é só uma ideia que está na gaveta, mas algo que já está acontecendo em alguns lugares do nosso país. E aí, como o deputado mesmo fala, ele está falando, ele como alguém que está lá no meio, ele diz: eu quero fazer um alerta para quem defende a família, para quem defende a igreja e para quem defende a escola. E se tem uma coisa que nós aqui defendemos, são essas 3 coisas: família, igreja e escola. E a gente precisa abrir os nossos olhos. O que é que a Bíblia pensa sobre essa desconstrução da família hétero? Essa desconstrução da figura do pai, da mãe, essa ideia de uma família de 2 homens e 2 mulheres. Romanos 1, 26 e 27 diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É isso que Deus pensa sobre esse movimento LGBT, homossexual, e querendo implantar isso como doutrina para o nosso país e para as nossas crianças. Deus está dizendo: isso é um erro, isso é torpeza, isso é pecado. Você quer saber se um comportamento é bom ou ruim? Faça a seguinte comparação: se a maioria das pessoas tiverem esse comportamento, ou se todas as pessoas tiverem esse comportamento, o que aconteceria? Se for algo bom e você disser, o que aconteceria se todo mundo tivesse esse comportamento? Se é algo bom, vai dizer, o mundo ficaria melhor. Mas se é algo ruim, você vai dizer, o mundo vai se acabar. O que aconteceria se toda a humanidade se tornasse homossexual? A humanidade ia ser extinta em questões de décadas, porque homem com homem não procria, e mulher com mulher também não. É contra a natureza de Deus. A humanidade é extinção. Isso é a prova de que isso é antinatural e não faz parte da vontade de Deus. Segundo, o princípio de Deus para a família. Esse aqui
mais complicado. O homem é o cabeça da mulher e a mulher é a sua auxiliadora. Complete aí. Além desses movimentos, existe um outro movimento também estimulado pelo marxismo chamado movimento feminista. Você acha que surgiu aonde? Lá, na mesma raiz. Mulher não pode estar abaixo do homem ou subjugada ao homem ou sendo auxiliadora do homem. Não. Ela é cabeça também. E aí, mulheres, você não pode viver os princípios de Deus e rasgar essa parte da Bíblia. Ou vai ser relativismo de novo? É relativo, né? Depende do marido, né? Efésios 5, 23 e depois 24 e 25 diz assim: pois o marido tem autoridade. Eu gosto dessa versão. Não foi isso que eu quis dizer. Porque tem outros que dizem assim: o marido é o cabeça. Mas eu gosto dessa. Vocês me entenderam mal. Eu acho que essa é fala mais adequada, pessoal. Vocês vão entender daqui a pouco, mas tudo bem. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Por que eu digo que gosto dessa versão que diz marido tem autoridade? E ele diz: o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Como foi que Cristo conquistou a autoridade sobre a igreja? Como foi? Subjugando ela? Escravizando ela? Não, dando a vida por ela. A autoridade não é algo que se impõe, a autoridade é algo que se conquista, com caráter, com amor, com coração de servo. Então, por isso que eu disse, vocês me interpretaram mal, por isso que eu disse que gosto da autoridade, essa palavra autoridade, porque nós homens, nós temos que ser autoridade na nossa casa, mas autoridade não significa ser chefe, não significa ser um brutamontes, um ditador, mas a autoridade, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e essa autoridade de Cristo sobre a igreja foi conquistada na cruz, quando Ele deu a vida pela igreja. Nós homens precisamos conquistar a autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, amando, servindo, representando Deus na nossa casa como sacerdote e dando a nossa vida por eles. O nosso papel de autoridade sobre a nossa casa é muito importante. Você, homem, tem um papel de representar a autoridade de Deus na sua casa. Agora me diga, você está representando bem? Se tem um homem do seu lado, pergunte ele assim: você está representando bem a autoridade de Deus na sua casa? Pergunta e olha para o lado, não fica olhando para ele não, para ele não ficar com vergonha. Como eu já falei, as mulheres agora estão gostando, porque pensavam que ia ser mais para elas agora. Como eu já falei em outras oportunidades, e é algo duro, mas precisa ser dito, a maior parte, não toda, mas a maior parte das causas de destruição da família reside em falhas do caráter masculino, porque o líder, ele é sempre mais capaz de destruir do que os seus liderados. Se eu endoidar, virar a cabeça de uma hora para outra, eu posso acabar com essa instituição aqui. Se eu meter os pés pelas mãos, fazer um monte de presepado, metade, mais de vocês vão sair tudinho. Hã? Disseram amém? Misericórdia, Jesus. Ah, sim, dá sim. Perdão. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é isso. Olha só, se um membro daqui vira a cabeça e apronta, a gente fica triste, alguns se escandalizam, ou aquela coisa toda, mas a igreja continua. Agora, se o líder
deslizar, aprontar feio, o negócio desmantela geral. A família também é assim. O líder, ele tem autoridade, ele tem poder para edificar, mas ele também tem o maior poder para destruir. Então as maiores causas de destruição da família acontecem por falhas de caráter masculino. A questão de homens que são muito omissos, homens que são ausentes, homens infiéis, egoístas, violentos, viciados, corruptos, irresponsáveis, preguiçosos. Quantas famílias têm sido destruídas por causa dessas falhas de caráter masculino? Ah, a mulher não tem culpa? Claro que a mulher tem culpa. Eu disse a maior parte da culpa, a maior parte das razões, mas não são todas. A mulher também tem a sua culpa, claro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maior culpa é do líder, mesmo que o erro tenha partido do seu liderado. Lucas 12:48 diz assim: mas aqueles a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, Deus escolheu o homem para ser o cabeça da casa e o cabeça da mulher. Você pensava que isso era só festa. Não, isso é muito mais responsabilidade. Mulher, você deve levantar as mãos para o céu e dizer assim: obrigado, Deus, porque o Senhor não escolheu a mim para ser o cabeça. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo a quem Ele mais vai exigir. O maior puxão de orelha de todos, quem vai levar é o seu marido e não você. Você também vai levar os seus, mas o maior de todos é dele. Está dizendo a quem muito é dado, a quem muito foi confiado. A quem foi confiado a liderança da família? Ao homem. Pode ter certeza, você vai ser o mais cobrado de Deus. Agora eu volto a frisar: mulheres, vocês não podem viver os princípios de Deus e renegar esse texto. Tem mulher que quer rasgar isso da Bíblia. Entenda uma coisa: Deus não criou você, mulher, para ser cabeça da sua casa. Deus não criou você para ser cabeça da sua casa. Você nunca será feliz sendo cabeça na sua casa. Isso é um princípio bíblico, verdade eterna. Deus não colocou essa vocação no seu DNA. Deus não colocou a vocação de cabeça, de líder, no seu DNA para a sua casa. Pode ser que Deus coloque você como líder em uma organização, em qualquer outro lugar, no ministério, e você vai ser uma bênção. Mas Deus não colocou no seu DNA a vocação de ser cabeça na sua casa. Mesmo as mais feministas das mulheres, no seu DNA, no seu íntimo, elas anseiam por um homem de caráter, que as ame, que as lidere com segurança, que as protejam e que as façam se sentir mulheres. As mulheres que se rebelam é porque elas não têm tido um homem que tem autoridade, como Cristo teve autoridade. E é por isso que ela mete os pés pelas mãos para tomar a dianteira. No início elas até gostam desse negócio de estar liderando, mas logo elas se cansam. Logo elas sentem falta, porque elas não foram criadas para ser cabeça, mas para serem auxiliadoras, para estarem do lado. Está no seu DNA. Agora eu tenho uma palavra meio dura, na verdade muito dura. Mulheres, começar por vocês. Se vocês não respeitam e não honram os seus maridos, ao invés disso, vocês desrespeitam, os criticam e os desonram, principalmente na frente dos seus filhos, vocês estão cheios do espírito de Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? A esposa de Acabe? Jezabel era uma mulher que passava por cima do marido, desrespeitava, tomava decisões sem que ele soubesse, o envergonhou diante da nação e destruiu a nação porque ela quis liderar no lugar dele. Esse é o espírito de Jezabel, a mulher que desonra o seu marido, que desrespeita o seu marido, que o envergonha o seu marido e ainda faz isso na frente dos próprios filhos. Se você está fazendo isso, você está agindo como Jezabel, vai fazer com que os seus filhos desonrem o pai deles, vai fazer com que os seus filhos desonrem você também. Não pense que eles vão desonrar o pai e vão honrar você, eles vão desonrar os dois e também vão desonrar a Deus, porque você está quebrando a autoridade de Deus na sua casa. Homens, repreenda o espírito de Acabe. Sabe qual é o espírito de Acabe? É o espírito de homem banana.
que não assume a responsabilidade, que não lidera a sua casa em amor, que não é o sacerdote da sua família, que não dá direção para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Deixa que a mulher resolva tudo, tudo que é bronca os outros resolvem, a casa vai andando de qualquer jeito. Você não é aquele que direciona, que tem a visão, que tem a direção, que tem a autoridade, que lidera em amor, que serve, que dá a vida pela sua família, não. Você se esquiva da responsabilidade. Esse é o que eu estou chamando aqui de espírito de Acabe. Você precisa repreender isso na sua vida. Como Deus diz, seja homem, seja autoridade sobre sua casa, como Cristo é autoridade sobre a igreja. Você pode dizer amém? Amém! Que bom. Terceiro princípio. Está pertinho. Falta mais nem 10 folhas aqui não. Os filhos devem honra e obediência aos seus pais. Complete aí. Os filhos devem honra e obediência aos seus pais. Mas primeiro eu quero falar para os pais. Você pensou que eu já ia bater nos filhos? Entenda, pais, nós é que temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a obedecer e a nos respeitar. Não é obrigação do filho aprender sozinho a respeitar o pai, mas é obrigação do pai e da mãe ensinar os seus filhos a respeitar e honrá-los como pais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Deve saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Ele está falando isso para pais. Você deve saber educar o seu filho de maneira que eles se obedeçam a você com todo respeito. Sabe o que significa isso? Se o seu filho cresceu e se tornou um rebelde, mal educado, que passa por cima de você, adivinhe quem é a culpa? Não é minha. A culpa dos pais? Você tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos isso. Agora eu quero falar para os filhos. Vou deixar a Bíblia primeiro falar para vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 20. Ah, mas meu pai não ensinou, então a culpa é dele. Mas agora você vai aprender. Aí agora diante de Deus a culpa também vai ser sua. Colossenses 3, 18 a 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Provérbios 1, 8 a 9. Próximo texto. Provérbios 1, 8 a 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Não despreze o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe. O texto aqui não falou nada sobre a perfeição do pai e da mãe. Compreende o que eu quero dizer? Tem um monte de filho que usa como desculpa para a sua rebeldia a imperfeição do seu pai e da sua mãe. Ah, porque o meu pai é assim, porque o meu pai diz isso, porque o meu pai faz aquilo, porque... Não interessa. Você não pode desonrar o seu pai. Ele pode ser um canalha, você não pode desonrar o seu pai. Você não pode desrespeitar o seu pai. Ele pode não se dar o respeito, mas você não pode desrespeitar o seu pai. O texto não fala nada sobre as qualificações do pai aqui, que se o seu pai for um homem de caráter, um homem íntegro, e sua mãe uma mulher íntegra e auxiliar do seu pai, então você deve obedecer e respeitar. Não. Respeitar, honrar. O fato do seu pai e sua mãe ter defeitos não autoriza você a desrespeitá-los. Sabe por quê? Porque o seu pai e a sua mãe, não por quem eles são, mas pela posição que Deus os colocou, eles representam a autoridade de Deus sobre sua vida. E quando você desonra o seu pai, a autoridade de pai, você está desonrando a autoridade de Deus. Quando você desrespeita o seu pai, você está desrespeitando a Deus.
Você não pode desrespeitar os seus pais e respeitar a Deus ao mesmo tempo. Aí você deve já estar cheio de argumento aí. Mas e quando ele manda eu fazer uma coisa errada? Eu não ia deixar passar isso. Você tem que aprender sobre obediência e respeito. Você nunca deve desrespeitar os seus pais, nem desonrar os seus pais. Mas existe uma única situação em que você pode desobedecer os seus pais. Sabe quando é que você pode desobedecer o seu pai? Quando o seu pai ou sua mãe mandar você fazer algo que claramente seja algo contrário ao que Deus manda você fazer. E quando isso acontecer, dependendo do que é, por exemplo, vou dar um exemplo. Você é adolescente, seu pai diz, você está proibido de ir para a igreja. Aí você vai vir? Você vai desobedecer em que área? Você não vai deixar de adorar a Deus e servir a Deus. O que você vai fazer? Entra no seu quarto e vai adorar a Deus no seu quarto e orar para que Deus mude o coração do seu pai. Porque se Deus diz que você não deve desrespeitá-lo, então Deus vai mudar o coração dele para que ele permita você vir. Quando é que você vai desobedecer? Você diz assim, olha, você não pode ser discípulo de Jesus. Aí você respeitosamente vai ter que desobedecer a ele e dizer, infelizmente, eu não posso negar a Jesus. Compreende isso? Mas porque você não concorda com ele, porque eu acho que a minha ideia é melhor. Pode baixar a crista. Nunca você deve desrespeitar e desonrar o seu pai. E quando você desobedecer, nesse caso que eu te falei, você deve desobedecer de forma respeitosa. Porque você sabia que você pode obedecer de forma desrespeitosa e pode desobedecer de forma respeitosa. Seu pai diz assim, vai fazer isso. Ai, também tudo sou eu, não sei o que. Aí você vai e faz. Você obedeceu de forma desrespeitosa. Mas ele pode dizer, eu quero que você faça isso. Você diz, olha, pai, infelizmente isso aqui, olha, é contrário à palavra de Deus, assim. Me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Eu queria que o senhor me entendesse. Você está desobedecendo de forma respeitosa. Compreende? Mesmo quando chegar a hora de desobedecer, por causa de Deus, desobedeça de forma respeitosa, sem desonrar o seu pai. Próximo princípio: os pais devem educar e disciplinar os seus filhos. Meu Deus, a hora está avançando. Vamos lá. Calculei mal o tempo. Os pais devem educar e disciplinar os seus filhos. É um outro princípio. Provérbios, vamos ver algumas passagens bíblicas. Provérbios 22:15 diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:17: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E Provérbios 23:13: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Os vivos ainda podem dizer amém? Amém. Vocês ainda me dão mais uns minutinhos, não? Eu preciso falar sobre isso. Mas esse último texto diz assim: não retires da criança a disciplina. Porque se você a disciplinar com a vara, ou seja, com a correção física mesmo, ela não morrerá. Você vai disciplinar com a vara e você vai livrar a alma dela do inferno. Mas você tem que saber como é que você disciplina com a vara. Existe uma corrente no meio dos cristãos que dizem que tem que ser uma vara mesmo. Lá, não é uma vara, não é um cabo de vassoura não, pelo amor de Deus. Uma vara lá, um galhinho de árvore, porque diz que não pode bater com a chinela, não pode bater com a mão, tem que ser uma vara.
eu não sou dessa linha. Eu acho que ali tem a ver, a vara aqui significa uma punição física, uma disciplina física. Mas eu respeito quem acha que tem que ser uma vara. Se você acha que tem que ser uma vara, então vai no mato aí, pega um galinho, já deixa guardado. Não deixa com espinho não, que aí não agrada a Deus não. Então como é que você deve fazer a disciplina? Em amor, nunca movido por ira, no objetivo de educar e corrigir um comportamento e o caráter, e não apenas para castigar e punir. Não é que você vai descontar, não é que você vai punir, você vai corrigir, você vai educar, você vai disciplinar para transformar o coração dela e afastar dela do inferno. Como é que é isso, afastar do inferno? Porque se você não colocar limite, se você não ensinar o que é certo ao seu filho, ele vai fazer tudo o que não presta e vai se distanciar de Deus, e distante de Deus ele só tem um destino, que é o inferno. Então qual é a forma correta de disciplinar? Não faça na frente dos outros. De preferência, você tem que fazer a sós. Não faça com ira. Você tem que respirar antes e se acalmar. Certifique-se de não usar a vara como primeiro recurso. O menino fez um negócio errado, você nem tinha conversado com ele que não podia fazer aquilo. Fez errado, plá! Na próxima vez você vai matar? Tem que ir graduado. Primeiro você ensina, depois você repreende ele. Olha, você lembra que eu falei sobre isso, tal. Depois você disciplina com a vara. Se na primeira você já dá a vara, na segunda você vai dar um tijolo. Então você tem que ir. Então não use a vara como o primeiro recurso naquela falha. Explique as razões antes de disciplinar. Olha, papai ou mamãe vai disciplinar você porque lembra que eu ensinei isso a você, e você foi, mesmo assim você fez, então eu vou disciplinar você porque você cometeu esse erro, para que você não volte a cometer. Então você explica direitinho. Ele tem que entender porque está sendo disciplinado. E outra coisa, ministre na vida do seu filho depois da disciplina. Ele acabou de chorar, chama ele e converse com ele. Olha, papai não gosta de fazer isso com você. Eu fico muito triste quando eu tenho que bater em você. Mas por que eu fiz isso? Para ensinar você o que é certo, o que é de Deus, para você ter um caráter parecido com Jesus. Você explica a ele. Depois você ora com ele. De preferência, você leva ele a fazer uma oração de confissão e de arrependimento pelo erro que ele cometeu. Depois você abraça, você beija ele. E você provocou cura ao seu filho. E você ganhou o seu filho, você não perde seu filho. A vara, ela causa problemas em casa quando você usa para espancar os seus filhos e não para disciplinar em amor, como a Bíblia diz. A disciplina é um princípio de Deus para a sua família. Ela produz vida e não morte, como lemos, e ela livra a alma do seu filho do inferno. É por isso que o diabo tem feito de tudo para roubar esse direito, o direito dos pais de disciplinarem os seus filhos. Porque eles sabem que na hora que eles tirarem, lembra do provérbio, diz: não retires da criança a disciplina. O que é que o diabo está fazendo agora no Brasil? Ele está retirando das nossas crianças a disciplina que Deus diz para não ser retirada. E por quê? Porque o texto de Provérbios diz que se a disciplina delas for retirada, a alma delas vai para onde? Para o inferno, porque vão se distanciar de Deus. É aí que entra essa porcaria dessa lei da palmada, que foi aprovada na quarta-feira passada no Senado, de forma desonesta, sem dar tempo nem para discussão. A lei da palmada é mais ou menos isso aí que vai acontecer. Você vai dar uma palmada para o menino, eita, pode não, assim não, 190 para você. Eu tive pesquisando essa semana sobre a repercussão dessa lei e sobre como é que foi a consequência dessa lei na Suécia. Lembra? Há 30 anos essa lei existe na Suécia. Como é que está o menino lá? Está uma maravilha? Eu vi em duas fontes para ser imparcial, mas é impressionante. Eu vi a fonte pela Globo e a opinião da Globo é uma maravilha. Olha, eu vou ler para vocês a opinião da Globo. No portal da Globo, a opinião é a seguinte:
Educar sem bater é possível. Há 30 anos a Suécia prova isso. Em 1979, o país foi o primeiro a instituir uma lei para proibir a punição corporal de crianças. Assim como os adultos, elas têm direito à integridade e proteção contra a violência e humilhação. Hoje, aproximadamente 30 países possuem leis que impedem os pais de baterem nos filhos. Esse é o posicionamento da Globo. A Suécia tem provado que isso é possível. A Suécia tem provado que é possível os pais não baterem nos filhos, mas não é possível educar sem a disciplina. Aí eu fui no portal Terra e fui ver um comentário sobre esse assunto no portal Terra. E olha só o relato que tinha lá. Permitam-me ler para vocês. Lá tinha o relato de um psiquiatra sueco, pai de 6 filhos, dando a opinião dele sobre a lei da palmada, ele lá na Suécia. O psiquiatra sueco David escreveu um livro criticando a proibição das palmadas em seu país. O autor do livro, o livro que ele escreveu é Como as Crianças Chegaram ao Poder. O livro que ele escreveu lá na Suécia. Diz que a falta de correção transformou as crianças suecas em pessoas extremamente mal educadas. Desde 1979, a Suécia proíbe que os pais corrijam suas crianças com palmadas. Com o tempo, os pais passaram a não aplicar nenhum tipo de correção e o resultado é descrito pelo psicólogo como um caos. Eles gritam quando os adultos conversam à mesa, interrompem as conversas sem parar e exigem o mesmo tratamento que os adultos. O relato do psiquiatra, que é pai de 6 filhos, é um alerta para a sociedade brasileira, já que no Congresso está para ser votada, aqui foi um pouquinho antes de ser votado, já votou, a lei da palmada, que deve aplicar punições para os pais que escolherem o castigo para corrigir e ensinar os seus filhos. Um professor sueco, agora já é outro, um professor sueco escreveu dizendo que não conseguia ensinar a crianças de 4 a 5 anos. Outro dia, uma criança de 4 anos cuspiu na minha cara quando eu pedi para ela parar de subir nas prateleiras, relatou o professor. A falta de limites tem transformado as crianças suecas em jovens ansiosos que criam grandes expectativas para a vida e acabam se frustrando, porque elas aprendem que o mundo gira em torno delas. Isso se manifesta em distúrbios de ansiedade e gestos de autodestruição que aumentaram de maneira espetacular o número de suicídios entre jovens na Suécia. Esse é o espetacular resultado da lei da palmada na Suécia. Uma geração sem limites, mal educada e que acima de tudo se frustra e tira a própria vida. Por que eles se frustram? Porque em casa eles aprenderam que tudo que eles querem eles têm. Eles estão no controle. Mas quando eles saem lá fora, eles percebem que a realidade é outra. E eles não sabem lidar com isso, porque nunca aprenderam a ouvir um não. E aí eles tiram a própria vida. Esses são os resultados de uma geração que sabe que não vai sofrer nenhum tipo de consequência pelos seus erros. Imagine só os filhos aqui no Brasil, imagine só o seu filho ameaçando de ligar para a polícia porque você disse que vai dar uma chinelada nele. Você acha que isso não vai acontecer? Vai acontecer. Os meninos estão antenados e na escola pública, de preferência, isso já está sendo ensinado. Porque vão ensinar as crianças, olha, e essa lei diz que o professor que souber que o pai bateu no filho e não denunciar as autoridades, ele pode pagar uma multa de até 20 mil reais e talvez até ser preso, dependendo da situação. Assim também para os profissionais de saúde. Ou seja, o professor denuncia, o menino chegou na escola e disse, ai mãe, me deu uma chinelada. Aí a professora, 190, pega. A família é uma instituição governamental. Deus criou a família para instituir o governo dele na terra também.
A família é uma instituição educacional, onde as crianças devem ser ensinadas, onde a verdade de Deus é ensinada. E o diabo sabe bem disso, é por isso que ele está tentando roubar da família o direito dado por Deus de governar sobre seus filhos e ensinar os seus filhos. A verdade é que o Brasil pode ganhar a Copa, mas tem perdido de goleada para os valores do diabo. E nós, igreja, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos que reagir. Uma das formas de reagir é não nos dobrarmos diante de leis que se tornam legais, mas não deixam de ser imorais. Porque nem tudo que é legal é moral. Tem muita coisa no Brasil que está se tornando legal, mas é imoral. Eu tenho o direito de desobedecer essa lei. Por quê? Porque ela claramente fere a lei de Deus. O mesmo princípio que eu falei para os filhos, estou falando para você. Não se dobre diante da imoralidade legalizada no Brasil. Nós não podemos deixar o governo dizer para nós como cuidar dos nossos filhos. Você sabe quem é a embaixadora dessa lei no Brasil? É a Xuxa. Ela estava no Congresso, passou a semana inteira frequentando o Congresso. É a embaixadora da lei da palmada no Brasil. Eu pergunto, quem é a Xuxa para dizer a mim como criar os meus filhos e dizer a você como criar os seus filhos? Agora, o mesmo governo que diz assim, se você der uma palmada no seu filho, você vai preso, eu vou prender você. É o mesmo governo que quando o seu filho, sem limites, tornar um delinquente, um ladrão, ou alguma coisa, é o mesmo governo que vai pagar a polícia para prender, espancar e talvez até matar o seu filho. Sumir com ele. É o mesmo governo. Então não se dobre diante disso. Agora, a presidente ainda não sancionou. Então a gente pode orar por isso. Ore por isso. Já que você talvez descobriu isso hoje. Eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta. Eu lembro de Josué quando ele diz assim: vocês precisam decidir a quem vocês vão servir, aos deuses dos seus antepassados ou ao Deus vivo. E eu quero dizer para vocês, você precisa decidir quem você vai ouvir. Você vai ouvir Deus ou você vai ouvir a Xuxa? Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Amém? Meus irmãos, a hora está muito avançada. Eu gostaria, eu vou ser muito breve. Vou dar uma chance para dizer que eu não dei a chance. Mas você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus, Deus quer governar sobre sua casa. Deus tem princípios para a sua casa. Mas antes Ele tem que ter governo sobre sua vida.